Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. É um versículo muito conhecido, né? São dois versículos conhecidos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta aqui é uma mensagem do Senhor Jesus, chamada da Grande Comissão, né? Onde ele nos instrui que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. E a gente vai fazer um pequeno estudo aqui, bem rápido, né? Sobre o que é exatamente o ensinar, né? Eu faço uma pergunta para a igreja, né? Você sabia que a maior parte das pessoas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, menos de um mês depois elas se desviam, elas deixam a Jesus? Por que será que isso acontece, né? Elas logo no primeiro mês elas já começam e se abandonam ao Senhor, né? Com o decorrer do tempo, todas as pessoas, a maioria delas, elas se esqueceram daquele compromisso que fizeram com Deus. E existe, irmãos, uma responsabilidade da igreja com isso. Existe uma responsabilidade muito grande. Essa pergunta que eu fiz, ela precisa ser respondida pela igreja com bastante urgência, né? É preciso que nós cuidemos dessa semente que aceitou a Jesus. É preciso, quando a pessoa vem aqui na frente, aceite a Jesus como Senhor e Salvador, ela passa a ser cuidada. Ela é uma sementinha. É um nenê que está chegando, então ela tem que ser cuidada como uma criança, né? E para isso, a igreja tem que começar a fazer isso. E eu faço uma pergunta para a congregação toda hoje. Quantas pessoas já aceitaram a Jesus aqui na Igreja Esperança? Vocês já sabem? Lembram? Quantas pessoas já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador na Igreja Esperança? Né? Nós não sabemos responder. E isso é sério. Porque essas pessoas vieram aqui, aceitaram a Jesus e foram embora. Elas foram largadas ao mundo, elas não estão sendo ensinadas. O Evangelho não está atingindo o objetivo lá. Elas simplesmente vieram aqui, disseram que quer Jesus, mas nós não falamos mais nada. O novo convertido, irmãos e irmãs, precisa de assistência. É como uma criança. Você precisa dar tudo o que ela necessita, precisa ensinar, né? Ele vem, aceita Jesus como Senhor e Salvador, e ele quer, ávido da palavra, ele quer ouvir mais, ele tem muita dúvida do que é simplesmente chegar aqui, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador. Ele tem muita dúvida no coração dele, na mente dele. Ele quer saber mais, ele está procurando, né, uma assistência de alguém que ensine ele. Mas às vezes nas igrejas hoje, irmãos, parou-se com isso. Eu lembro que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador e fiquei com essa dúvida há muito tempo. Eu não tinha resposta para algumas coisas. E isso daí incomoda para a gente. Isso incomoda. Quer ver uma coisa que é bem interessante? A pessoa está com problemas muito sérios. É muito sério o problema que ela está tendo, problema de saúde, briga com o marido, com a esposa, com o namorado, sei lá, com o problema que for. E nós pregamos para que ela venha para a igreja, aceite a Jesus como Senhor e Salvador, que todos os problemas dela serão resolvidos. Não é? E daí a pouco, numa pregação, diz, não, quando você aceita Jesus, você vai ter problema. A pessoa começa a ficar na dúvida, né? Jesus disse que no mundo tereis aflições. Aí fica aquela dúvida, peraí, eu estava com problema, disseram que Jesus ia resolver, e agora Jesus disse, depois que eu aceitei a Jesus, disse que eu posso ter problema. Então, eles querem explicações como é que é isso, irmãos. E é preciso que alguém da igreja que tenha um profundo conhecimento bíblico, né, possa explicar para essas pessoas
mostrar o funcionamento da Bíblia, mostrar as palavras da Bíblia, né? É uma assistência que é dada aos novos convertidos, e também não é só novo convertido, não. São velhos convertidos também que não conhecem a palavra de Deus, que estão na igreja há anos, mas não conhecem. Acham que conhecem, mas não conhecem. Discípulo, irmãos, é uma pessoa que segue um mestre. Nós seguimos o nosso mestre, que é Jesus Cristo, não é? Portanto, ele nos mandou ir pregar o evangelho, ensinando a obedecer a tudo que eu lhe ordenei. O Senhor Jesus mandou. Nós conhecemos de cor e salteado esse ID do Senhor Jesus, não conhecemos? Mas praticamos no nosso dia a dia? Praticamos? Algumas pessoas sim. Algumas pessoas conhecem. Tem pessoas, por exemplo, vou dizer uma, irmã Thelma. Irmã Thelma tem muitos filhos na fé. São pessoas que ela criou, que ela cuidou, pessoas que ela trouxe aqui, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, mas no dia seguinte já estava com o telefoninho lá. Você está bem? Né? Algum probleminha? Fulano, vem cá, vamos conversar. Isso é uma pessoa que cuida. Isso é o que nós precisamos fazer. Né? Você já cuidou de algum? Está cuidando de alguém, né? O aconselhamento espiritual, irmãos, depende de uma coisa muito importante na vida, né? A pessoa, para ser um aconselhador, ela precisa conhecer. Ela precisa conhecer profundamente a palavra de Deus e precisa ter uma vida espiritual que seja um exemplo, né? Por quê? Porque, como eu disse, o novo convertido é uma criança que tem carências espirituais e é de forma vital. Ela não precisa de amor. Quando a pessoa vem aceitar Jesus, ela precisa de amor, não precisa? Às vezes a pessoa vem, na expressão da palavra, arrebentado por dentro, né? Então ela precisa de muito amor, precisa de muito carinho, né? A pessoa precisa de proteção? Sem dúvida, precisa de proteção. Precisa de nutrição, precisa de instrução, exatamente as coisas físicas que um bebê precisa. O novo convertido e alguns velhos e velhas convertidas precisam disso aí, para poder crescer no evangelho, né? Existem 5 pontos importantes no aconselhamento e na certeza da salvação e na aceitação perante Deus, que a igreja precisa passar, alguém precisa passar. E isto é preocupação do nosso pastor, né? Já tem uma preocupação com isso daí, que nós já precisamos fazer aqui uma classe de discipulado. E na classe de discipulado, não pensa que é só o novo convertido que aceita Jesus hoje, não. Qualquer pessoa pode vir, que queira aprender a palavra de Deus, né? Mas como é que são os 5 pontos espirituais, né? Nós temos que ajudar o novo crente a obter a certeza da salvação e de sua aceitação perante Deus. Nós temos que mostrar a ele exatamente isso, como é que é a aceitação dele perante Deus. Nós devemos ajudá-lo a observar o seu momento devocional diário. Isso é muito importante, irmãos. O momento devocional, aquele momento que você levanta de manhã, que você ora durante o dia, que você ora à noite para dormir, é muito importante na vida do crente, né? A leitura da Bíblia Sagrada, pelo menos um capítulo por dia, né? É muito importante. Ajudá-la a entender os princípios básicos da vida abundante em Cristo. Quando se fala que a vida do crente é superabundante em Cristo Jesus, vamos explicar o que é isso, né? Porque muita gente não sabe fazer isso. Ajudá-lo a se integrar na vida da igreja e da comunidade. Por que muita gente não vem aos cultos no meio da semana, né? Nós devemos ver isso aí, as igrejas. Você pode ver que o cinema está cheio, o shopping está lotado. Não teria 2 horas para vir para a igreja, mas não vem. Por quê? Porque não foram bem criados no Evangelho. Ajudá-la a saber falar aos outros da fé. Aquela pessoa que aceita Jesus hoje é um propagador da fé de amanhã. Então nós temos que ajudá-lo também nisso. Porque, irmãos, uma coisa é importante, o crente, o novo crente, ele pode ser enganado com facilidade por Satanás. E o momento que o crente, novo convertido,
ele mais é perturbado por Satanás no momento que ele aceita Jesus. Ali naqueles dias, naqueles meses ali, é o momento que ele mais é cutucado, né? É cutucado pela família, pelos amigos. Você agora é crente, você é doido, você vai ficar fanático, né? Só fala de religião, aquela coisa toda. Então, aquele momento é o momento que ele se encontra vulnerável às tentações. E é o momento em que é preciso ter ao lado dele alguém para sustentá-lo. Porque existem momentos na vida que a gente sozinho, a gente não consegue vencer. Nós precisamos da ajuda de outro. É comum, irmãos, e é muito comum, e eu digo isso porque eu aceitei a Jesus também, o novo convertido ter dúvida quanto à validade da sua experiência com Cristo. Existe muita coisa na Bíblia que a gente tem dúvida, né? Imagine um novo convertido, aquela pessoa que nunca pegou na Bíblia. Ele tem dúvida, né? Então nós precisamos saber fazer isso. Nós podemos enxergar o desafio de transmissão da nossa fé aos novos convertidos como um desafio de formação. Afinal, não se trata de compartilhar conceitos e doutrina, mas muito mais de educar os novos seguidores nos caminhos de Cristo a obedecer tudo que ele ensinou. Se a gente for na Bíblia, Mateus 28, 20, nós já lemos, né? Ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com eles até o fim dos tempos. Portanto, irmãos, esse é um processo que envolve intimidade, transparência e autenticidade. A pessoa que vai ensinar um novo convertido, vai ensinar a palavra de Deus, precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Precisa ter uma vida íntegra, para que possa vir à frente e explicar às pessoas. Eu tive uma professora, que foi minha professora de discipulado, a irmã Lola. É uma pessoa que eu nunca mais esqueço os ensinamentos da irmã Lola, né? É uma pessoa de uma credibilidade fora de série, né? Então você aprende, foi ela e o irmão Diógenes que foram meus professores, né? E a partir do momento que eu enfrentei o discipulado, fui na classe 1 ano, né? Eu era um aluno aplicado, né? E aprendi um pouco da palavra de Deus. Nós temos um bom exemplo de assistente e de discípulo. Vocês lembram? Quem foi o discípulo de Paulo, que Paulo trabalhou bastante com ele? Que Paulo usou essa palavra de discípulo para assistente. Lembram? Paulo ajudou um camarada, não ajudou? Como é que é o nome dele? Timóteo, né? Aí é um exemplo. Leiam Timóteo 1 e 2, livros 1 e livro 2, e vocês vão ver o que Paulo fez. Paulo ensinou a Timóteo nos mínimos detalhes. Paulo falava com Timóteo, explicando assim, tintim por tintim, item por item, para que Timóteo não se perdesse na sua caminhada, né? Irmãos, está na hora de nós avançarmos. Está na hora da igreja avançar mais. Está na hora da igreja buscar esse desafio, né? Nós devemos pegar esse desafio de ser um discipulador e transferir a nossa fé às novas gerações de crentes. É responsabilidade nossa. Nós devemos considerar sempre que existem 3 dimensões disso aí. A necessidade de sermos íntegros. Muitas pessoas abandonam a fé porque não encontram respostas verdadeiras aos grandes questionamentos ou dúvidas. E isto nos leva a uma crise de desconfiança e perda de credibilidade. Se você vem, aceita Jesus e começa a ouvir uma coisa de um, ouvir uma coisa de outro, por que existe muito crente que sai correndo atrás de bênção? Tem crente que ele não pode ouvir falar que numa determinada casa tem uma determinada mulher que está dando lá um negócio de oração lá na casa dela. A mulher não tem uma igreja congregada, não tem um pastor, mas na casa dela junta a gente. E ali, né? Então a pessoa já corre para lá. Tem para cá, corre para cá. Tem para lá, corre para lá. São pessoas que não são firmes na palavra de Deus. Que a palavra de Deus, isso é claro. Espera que a bênção chegue até você. Cumpra os mandamentos da lei de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Necessidade, né? Necessidade de sermos moralmente íntegros. A fé cristã requer de nós uma coragem moral como expressão de caráter transformado em Cristo.
Quem for assumir uma posição dessa precisa ter um caráter. Precisa ser forte nisso aí. E necessidade de sermos espiritualmente íntegros. A fé cristã é um chamado para nos relacionarmos com Cristo em espírito e em verdade. Então, esse meu pequeno estudo aqui, né? Eu trouxe para os irmãos hoje para a gente começar a meditar nesse caso, viu, pastor Fabiano? Para que a gente possa colocar dentro aqui na nossa congregação, nós já temos um número de pessoas bastante grande aqui, que já comporta um grupo de discipulado, né? Aí o pastor vai estudar, vai orar, né? E Deus vai mostrar para ele quando deve ser feito isso e quando vai ser feito, né?